Vamos falar então, né, dos conjuntos numéricos. Conjuntos a gente já viu que é a coleção de elementos. Se a gente fala de conjunto numérico, então dá a entender que é um agrupamento de números. Mas espera aí, né, é muito genérico dizer somente isso. A gente tem diversos tipos de números que a gente trabalha, né? E esses números, eles vão ter características aí que são específicas, certo? Então vamos começar, por exemplo, com os números que a gente tem aí de uma contagem simples, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfim, até nossa imaginação permitir a gente chegar. Então, esses números, que também chamaremos eles de positivos não nulos, e guarde essa informação, não nulo, a gente vai chamar de número natural. Para você gravar de maneira tranquila para sua prova, o número natural são aqueles números que a gente obtém de uma simples contagem, ou seja, do 1 em diante, um positivo em diante, certo? Então vamos lá. O número natural, ele é representado por um N maiúsculo. Às vezes você vai achar também um N todo desenhadinho, né? Que tem uma perninha mais gordinha. Ele também é uma representação clássica, né? Que está em muitas literaturas aí, dos nossos números naturais, tá? Só que a gente vai utilizar aqui para simplificar a nossa vida o N maiúsculo, que também é super válido. Então, nós vamos representar aqui, ó, da mesma forma que representamos os outros conjuntos que a gente viu no exemplo. E daí até o infinito, galera. Eu poderia me estender o quanto eu quisesse aqui, que eu poderia chegar em qualquer número positivo. E por que não nulo? Porque o zero não está incluso nesse conjunto, beleza? Vamos lá. Números inteiros. Já os números inteiros, a gente já admite que existem números negativos, certo? Além dos números positivos que a gente já obteve antes, nós temos também os números negativos. Então, ó, representaremos o conjunto dos inteiros por um z, certo? Esse z também ele pode ter esse meio dele aqui mais gordinho, tá? Também é uma forma de representar, mas manteremos aí a nossa mesma escolha aí, tá? Então, ó, representaremos por colchetes e dentro desses colchetes teremos os elementos. Só que dos números inteiros, além dos positivos, né, números inteiros positivos que a gente tem nos naturais, teremos o zero, ou seja, é um conjunto que contém a possibilidade da gente zerar, tá? E a gente também tem uma infinidade de números negativa. Quase não coube. Ou seja, nós temos aí dois infinitos aqui, né? Vamos colocar assim. É que na verdade a gente tem aqui, né, uma infinidade de números. E você pode ver que eu coloquei, né, a reticência aqui que simboliza a continuidade, né, tanto de um lado quanto para o outro. Significa que tem dois infinitos aqui? Olha, não necessariamente. Dizemos que a gente tem um infinito positivo e um infinito negativo, tá? Que ou a gente pode pensar no número mais alto quanto a gente imaginar positivo e também vale para negativo, certo? A gente pode ter, sei lá, mais 1 zilhão, sei lá, e menos 1 zilhão, entendeu? Da mesma maneira. Porém, né, teoricamente, o que vale pra gente é que é um conjunto infinito como um todo, tá? E aí, pessoal, nós observamos que, por que ele é inteiro? Porque ele não tem parte decimal, ele só tem parte inteira. Professor, o que é parte decimal? Vamos pensar no seguinte número. (253,67). Então, todo número real, que a gente vai ver o significado dele em diante, ele vai possuir uma parte inteira e uma parte decimal. O que está à esquerda da vírgula é inteiro
e o que está à direita da vírgula é decimal, certo? Então, os números inteiros são os números que têm apenas parte decimal, ou seja, possui apenas parte inteira, tá, pessoal? Possui apenas a parte inteira. Ok? Então, é uma boa forma de você decorar o que são números inteiros. São o conjunto dos números que possui apenas a parte inteira. Ou seja, não existe a possibilidade de a gente ter o famoso número quebrado, vamos colocar assim, certo? Então, beleza. Então, dando continuidade, temos aqui os números racionais. Pessoal, números racionais. Racional vem de razão, ok? E razão, né, a gente pode entender também como ser uma fração de algo, ok? Então, número racional é todo número que a gente consegue colocar em forma de razão, tá? De uma maneira bem genérica, bem grosseira, tá? Então, é uma forma boa de você decorar. E que números a gente consegue colocar em forma de razão? Inteiros positivos, inteiros negativos e todos os números que estão entre um e outro. Vou explicar por quê. Então, vamos lá. Quem que faz parte dos números racionais? Temos aí os inteiros positivos, os inteiros negativos e todos os números que existem. Todos os números, veja bem, que existem entre eles, entre cada inteiro desse. Ou seja, entre 1 e 2 existe uma infinidade de números. A gente vai entender quando chegar o momento, mas grava essa informação. Então, pessoal, vamos lá. Os inteiros, eles podem ser colocados em forma de razão? Sim. Todo inteiro, ele é uma razão ou uma fração sobre 1, certo? Então, por exemplo, esses números naturais aqui, eles podem, né, ser entendidos como números racionais também, porque todos eles estão sobre 1. Né? 2 inteiro é 2 sobre 1 e assim por diante, né? 3 inteiro é 3 sobre 1, 5 inteiro é 5 sobre 1, menos 6 inteiro é menos 6 sobre 1 e assim por diante, certo? Então, a gente pode classificar todos esses números dentro de um mesmo conjunto. A melhor forma da gente representar um número racional, o conjunto dos racionais, aliás, é através de uma reta numérica, que a gente também vai chegar lá. E a gente vai poder ver com clareza essa questão de que entre um inteiro e outro existe uma infinidade de números, certo? Mas calma aí que a gente vai chegar. Então vamos lá, a princípio a gente vai representar da mesma forma que a gente estava representando antes. Então temos aqui um infinito negativo. E aqui ó, nós temos uma infinidade praticamente de números. Nós temos menos 6, né? Aí aqui, antes do menos 6, nós temos o menos 5,9. Temos o menos 5,8. E, né, até chegar ao menos 5. E aí por diante, galera, vamos nessa brincadeira, esgotando todas essas possibilidades de número até chegar no zero. Chegou no zero, a gente começa tudo de novo, só que indo, né, para o infinito positivo. Temos aqui o 0,5, temos o 1, o 1,9, né, e assim por diante até chegar no infinito positivo, certo? Ou seja, dá a entender aqui que, poxa, professor, então os números racionais são todos os números possíveis. Ainda não, calma lá. Então, né, a gente viu praticamente quase todos os números nos racionais. Todos os que a gente vai utilizar. Porém, tem uns números que não podem ser postos em forma de razão. Esses números são os irracionais. Então, nós vamos colocar aqui, ó, se os racionais eles são todos os números que podem ser postos em forma de fração, então os irracionais são os que não podem ser postos. Então, vamos lá. Não podem ser razões. Então, galera, esses números, eles são basicamente dízimas
não periódicas. Ok? Dízima não periódica é aquele número, tá, que ele tem uma parte decimal que ela não segue um padrão de repetição. É diferente, por exemplo, do 0,55555 e até reticências, né? É infinito. Isso aí é uma dízima periódica, porque o 5 ele se repete. Agora, por exemplo, se a gente tiver por exemplo, o número π, que é 3,141592 e assim por diante, né, tem uma quantidade bem boa de números aí para frente, não pode ser colocado em forma de razão, certo? Então, nós vamos ter a constante π, nós vamos ter as raízes, tá, que não são perfeitas, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 5 e vários outros exemplos. Eles vão dar resultados para a gente, essas raízes, que serão também dízimas não periódicas, certo? Então, os números irracionais eles vão compreender ali as dízimas não periódicas em suas mais diversas formas, desde constantes matemáticas até raízes não perfeitas, seja quadrado perfeito, seja cubo perfeito, ou seja lá qual for, certo? Então, guardem essa informação. Então, a gente vai agrupar esses números através do seguinte conjunto, é um I maiúsculo, certo? E aí a gente ordena do menor para maior, né? Ou seja, temos uma infinidade de constantes negativas. Por exemplo, temos aqui o menos π, aí depois temos aqui, por exemplo, o menos raiz de 2, né? Não temos o zero, porque o zero ele é racional, não esqueçam disso. E daí, ó, temos a partir do último irracional negativo, né? O maior irracional negativo, nós temos aí o menor racional positivo. Então, temos aí, ó, mais uma infinidade de possibilidades, e raiz de 2, aí raiz de 3, aí temos aí o π positivo e assim por diante, até a infinidade, né? Até o maior possível irracional. Beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai sanar assim que possível, ok?